sou a Bruna e este é o podcast Santa Indagação. Aqui é o lugar onde uma questão honesta é honestamente colocada. Uma questão honesta é um instrumento de aprendizado e a resposta que busca é certeira, acabando assim com todo tipo de conflito. A resposta é dada em todos os lugares, mas é aqui que ela pode ser ouvida. Sobre a resposta, dificilmente ela está atrelada à questão colocada. No entanto, ela sempre oferece algo novo e diferente da questão. Então, entre perguntas e respostas, aqui o que mais vale é a entrega e a disposição. E se tu ainda está em dúvida, só vem para esta santa indagação. Hoje nós vamos continuar o assunto da semana passada e vamos falar sobre o ego. O que é o ego? Então, ego é um pensamento de separação. É todo um sistema de pensamento que pensa de forma fragmentada, que percebe de forma fragmentada. Mas vamos lá. Quando você pensa em Deus, quando você foca em Deus, o que Deus é? Quais são os atributos de Deus? Se você quiser, fecha os olhos agora e foca em Deus. Pensa em Deus aí. Os atributos que vêm à mente são eterno, ilimitado, é tudo. Deus é tudo, é a totalidade, é constância. Deus é imutável. Isso é o que Deus é. E ele disse que a sua criação é igual a ele, imagem e semelhança. E isto é, de qualidade e características iguais a ele. Ou seja, a sua criação é a mesma coisa que ele é. Mas aí, quando a gente olha para nós, quando olhamos a humanidade, a gente tem esses atributos iguais a Deus? A gente tem a mesma qualidade e as mesmas características de Deus? Não, né? Na verdade, somos o oposto do que Deus é. Não somos eternos. Nascemos e morremos. Somos temporários. Não somos ilimitados. Somos cheios de limites e de incapacidades. Não somos o tudo, o todo. Somos pequenos, fracos. Não somos nada. Não somos a totalidade. Somos uma coisa só, somos individuais, somos separados. E nem somos constantes. Somos a própria oscilação. Mudamos o tempo inteiro. Somos insatisfeitos. Somos cheios de dúvidas e incertezas. Não temos nada de imutáveis. Então, o que está acontecendo? Se Deus é uma coisa, sua criação é igual a ele, e eu estou percebendo tudo diferente. O que está acontecendo? E não tem nada acontecendo. Mas isso é o ego. Essa percepção separada, uma maneira de ver fragmentada, uma forma de pensar inconstante que oscila o tempo inteiro. Isso é ego. Vou trazer agora isso de forma prática e você vai entender melhor. Então, assim, Deus é um estado constante e imutável. E isso é dizer que tudo o que tem um tempo de duração, que começa e termina, que oscila, está fora da existência, está fora da vida, está fora de Deus. Ou seja, a existência, Deus, é uma coisa
e tudo o que é temporário não faz parte da criação de Deus. Agora sim, se você olhar aí para ti, para o teu dia, não parece que na tua mente tem uma falação, tem um monte de pensamentos que mudam o tempo inteiro? Você não passa todo dia cheio de pensamentos, pensa isso, pensa aquilo, e pensamentos que mudam toda hora? É um diferente do outro, não é assim? Tem, né? Aqui também, normal. Mas o que acontece? A criação de Deus, o ser que Deus criou, o nosso ser, a consciência que somos, nós mesmos, não somos esses pensamentos. Nós somos o que Deus criou, iguais a Ele. E os pensamentos que estão ali, passando a todo instante na mente, não fazem parte da existência. Não fazem parte de você e nem de Deus. Eles só ficam ali, passando ali, um atrás do outro, como se fosse um desfile, como se fosse uma procissão mesmo, sabe? Mas agora presta atenção, olha só. No instante em que você foca no pensamento que está passando ali na tua mente, quando você foca nele e diz que ele é seu, que você é esse pensamento, isso é o ego. Isso é o diabo. Deu para entender? Ego é esse conjunto de pensamentos temporário que ficam passando na tua mente, que não tem nada a ver com Deus e nem contigo. Você está atrás desses pensamentos e você é intocável. Mas quando você foca nesses pensamentos, você faz o ego ser real. Você faz o diabo ser real. Quando você fica assim, ó, esse é meu pensamento. Eu penso assim. Eu sou assim. Eu sou aquilo. Quando você dá realidade aos pensamentos, quando você coloca a fé no pensamento, você se torna o pensamento. Isto é, você se torna o diabo, o ego. Você se tornou, então, opositor a Deus. Você se tornou um idólatra. Ego é idolatria. E o que é idolatria? Você lembra? Idolatria é substituir Deus. É deixar de ser a criação de Deus para ser outra coisa. É tirar o foco de Deus e colocar o foco em outra coisa. É se tornar o que Deus não fez. É fazer imagens. É fazer um ser que Deus não fez. Aí você diz assim, ai Bruna, o que tem a ver adoração a imagens com os pensamentos? Acontece que é o foco nesses pensamentos que estão ali passando na mente que formam um eu individual, que formam uma imagem. Ali na consciência, você olha para os pensamentos e acha que é você. E aí começa a dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Essa identificação é que faz uma existência fora do existir em Deus. Para quem está iludido com os pensamentos, parece que o existir, que a vida são os pensamentos. Não parece? Parece que eu sou os pensamentos e que as sensações que vêm desses pensamentos é o existir, é a minha vida, é a vida. E isso é uma baita confusão. Isso é idolatria. Por quê? Porque eu fiz a parte de Deus um novo ser, um eu. Todo e qualquer
pensamento e sensação que não é eterno, que não é imutável, que não é como Deus, pode ser pensamento de ataque, pode ser pensamento de culpa ou pode até ser pensamento de euforia, de gratidão, de bondade, sabe? Não importa. Qualquer pensamento que passe ali e que mude, que geram sensações que passem e que mude, que é diferente de Deus, é do sistema de pensamento equivocado, é ego. E cada vez que você se identifica a esses pensamentos, que você acredita e diz que são os teus pensamentos e toma posse disso, você vai contra Deus. Você se torna um opositor a Deus. Você está declarando que a criação de Deus mudou, que Deus pode mudar. Você literalmente está atacando Deus e a você mesmo. Em resumo, então, ego é idolatria. E idolatria é essa crença de que tem um eu separado de Deus. Ego é uma vontade alheia à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é tudo o que ele fez. É este estado de existir ilimitado, esse estado que é total, que é eterno, que é imutável, que é o que ele é. Mas daí o que a gente faz? A gente tira o foco disso, a gente tira o foco da eternidade e coloca o foco no que não é real, no que Deus não fez. A gente coloca o foco num pensamento passageiro, ilimitado e específico. Nós fazemos uma vontade oposta à de Deus. E é assim, é com isso, com essa vontade oposta que a gente sofre, que a gente sente medo. Sabe por quê? Porque o que é. Tudo o que é Deus. E é o que ele fez. Deus é a eternidade e Deus não muda. Mas o que nós estamos dizendo que é a realidade é o que muda toda hora. A gente diz que a realidade é o que acaba, o que passa, o que pode ser desfeito a qualquer momento. Então, o que parece? Parece que Deus é agora uma ameaça, tu percebe? Ele não muda, o que é não muda, Deus não muda, mas eu mudo. E aí tem no episódio passado até eu disse assim, ó, olhe para a tua vida e veja o que o diabo tem feito na tua vida. Você consegue perceber que o diabo é você? Quando coloca o foco no que não é real, no que Deus não criou, você se tornou o diabo? Você consegue perceber isso agora? Você consegue perceber que o medo, a culpa, a dor, o sofrimento só está acontecendo porque você se tornou um opositor a Deus? Porque você está fazendo um ser separado de Deus, uma vontade oposta à vontade de Deus? O medo e a limitação existe só porque, ao invés de você estar focando na realidade, está agora focando na ilusão. Então, para não ficar muito longo este podcast, você precisa atentar ao quê? Primeiro, que o ego ou o diabo não é nada. É apenas uma ideia. Mas quando você, que é o Filho de Deus, a criação de Deus, imagem e semelhança de Deus, igual a Deus, coloca o foco, coloca a fé nesses pensamentos ilusórios, você se torna o ego. Ou seja, ele só se torna real quando você coloca a sua fé, coloca a sua vida nele.
E segundo, idolatria é deixar de ser a criação de Deus para ser outra coisa, para se tornar um ser individual e separado de Deus. Isso é fazer uma vontade à parte de Deus. E o resultado disso é medo, fraqueza e sofrimento. E por que é fraqueza e sofrimento? Por que é medo o resultado disso? Porque Deus é mau? Não, claro que não. Mas porque a existência, porque Deus não muda. Mas como você fez algo que muda, você agora se sente ameaçado pelo que não muda. Parece que Deus é o teu opositor e que Deus vai desfazer tudo o que você fez. Mas ainda assim, tudo isso, essa sensação, tudo isso ainda são pensamentos ilusórios. Na verdade, Deus não dá significado para isso porque Ele não muda. E a sua criação também não. Ou seja, nada do que você pensa ou faz muda a realidade ou afeta a existência ou afeta Deus. Então, a questão é, o foco é a identificação. É pensar como Deus pensa e não se iludir com os pensamentos passageiros que ficam passando na tua mente. Lembre que todos os pensamentos e sensações que são passageiros, que acabam, que oscilam, que mudam, são pensamentos ilusórios. E você só vai sentir medo e se sentir enfraquecido se der realidade para eles. Se você não quiser, ego não existe e não tem poder algum. Sem colocar a tua fé nesses pensamentos, a tua vida será a mesma vida de Deus, porque já é assim. E você só não vê que é assim porque está cego com as ilusões.